Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos filhos e filhas da igreja, nós temos a grata alegria de celebrar a Assunção de Nossa Senhora nesse ano de 2021. E para que a gente possa meditar de uma forma mais profunda esta solenidade que a igreja nos dá a alegria de celebrar, o padre vai fazer 2 perguntas. A primeira bem simples, a segunda um pouquinho mais complexa, né? Vamos começar pela primeira, lembrando que as 2 perguntas serão para a gente meditar mais profundamente sobre o mistério que está sendo celebrado hoje aqui, nesse domingo santo e abençoado. A primeira pergunta é fácil. Primeira pergunta: tem alguém que está aqui nesse santuário pela primeira vez? Se tiver, por favor, levanta a mão. Não precisa ter vergonha que eu não vou chamar. Olha só quanta gente, metade da igreja, graças a Deus. Vamos aplaudir quem veio pela primeira vez. Cinegrafista, levanta de novo a mão, por favor, quem está pela primeira vez. Deixa a turma de casa conhecer vocês, olha lá. Vamos ver se é isso, manda, olha lá, turma de casa, tá vendo, turma de casa? Você também está ligando no YouTube pela primeira vez? Seja bem-vindo você também, que está conectando pela primeira vez, porque nada é por acaso, você caiu nesse canal porque Deus te mandou aí, tá bem? Então essa primeira pergunta é bem fácil. Sejam todos muito bem-vindos e abençoados, debaixo do manto azul de Nossa Senhora. A segunda pergunta é um pouquinho mais complicada, então presta atenção na segunda pergunta. Alguém que está aqui hoje nessa igreja, pela última vez na sua vida? Vixe, né? Você vai me falar, quem é que sabe, né, seu padre? Inclusive o padre, Deus o livre. De fato, ninguém pode responder essa pergunta, né? E é por isso que São José Maria Escrivá falava assim, que a gente tem que participar da missa como se fosse a primeira e a última,
né? E tem outro pensamento que fala assim, ó, viva todo dia como se fosse o último, um dia você acerta, né? De fato, nós não podemos viver de qualquer jeito. Cada dia pode ser o último da nossa vida. A gente não sabe se a gente vai comungar hoje pela última vez, né? Então a gente tem que, de fato, pensar nisso. Aí você fala, mas padre, por que você está fazendo essa pergunta? Eu estou fazendo essa pergunta porque a segunda pergunta nos faz pensar sobre qual é o destino da nossa vida. Ninguém pode sair daqui hoje, dessa missa, sem se perguntar o que é que eu estou fazendo da minha vida e para onde é que eu estou indo. Essa é a pergunta. Então, se eu ou você morrêssemos hoje, se você morresse hoje, você ia ter uma sentença eterna. Qual seria a sua sentença eterna? Pensa aí no seu coração, céu ou inferno? Então, a gente morre, presta atenção, a gente morre do jeito que a gente vive. Não há uma desconexão entre a vida e a morte. Todo mundo morre do jeito que vive. Isso é um ensinamento muito verdadeiro e muito importante para nós. Então, hoje, a solenidade de Nossa Senhora, né, que subiu aos céus, e ela subiu de corpo e alma, porque a Maria Santíssima nunca pecou, né? Então nos faz pensar sobre para onde é que eu estou indo nessa terra, né? Para onde é que a minha vida está se encaminhando? E essa pergunta, de fato, a gente tem que fazer hoje nessa Santa Missa. A solenidade nos convida, portanto, a refletir sobre nossa trajetória, o destino da nossa vida. A Santa Igreja Católica sempre teve isso muito latente, sempre teve essa visão da vida eterna muito a peito. Tanto é que ao nome de comunidades católicas congregadas numa porção dentro de uma cidade como essa, ao grupo de comunidades, a Igreja Católica chama de paróquia. Você, por exemplo, está num santuário que faz parte de uma paróquia, mas muita gente nem sequer sabe o que significa paróquia. Então você veja aí, na própria palavra paróquia já está escondido o mistério que nós estamos celebrando hoje. Vou explicar. Em grego, gente, o sufixo par, quer dizer uma coisa provisória ou diferente ou anormal. Por isso que existe Paraolimpíada. Por exemplo, se você fizer uma liturgia, né, fora da missa, ela chama-se paraliturgia, porque não é liturgia oficial. Então o para, ele dá uma ideia de uma coisa que não é oficial, de uma coisa que talvez seja assim meio transversal, meio, digamos assim, improvisada. A palavra casa em grego bíblico é oikia ou oikos, daí vem a palavra ecumenismo. Quando você fala paróquia, você junta duas palavras, paroikia em grego, paroikia. Paroikia significa casa provisória ou casa temporária. E olha, não é isso que é a paróquia. Porque você é um paroquiano. Dizer que você é um paroquiano significa que você está numa casa improvisada, porque a tua casa não é aqui. A tua casa é o paraíso. A tua casa verdadeira é a casa do teu pai. Então o que é um paroquiano? Um paroquiano é uma pessoa que, se não sabe, devia saber, né, que está aqui numa casa improvisada, numa paroiquia, porque a oiquia verdadeira, ou seja, a casa verdadeira, é no paraíso. Por isso São Paulo fala em Filipenses, nós não temos aqui uma morada permanente. Então que bonito, né? Até o nome paróquia já fala que a nossa casa não é daqui, que o nosso endereço fixo não é aqui. Você está no endereço temporário. Esta, portanto, é a introdução do que nós estamos celebrando aqui. Mas agora vamos para o desenvolvimento. Então, São João, na primeira leitura que você acabou de ouvir, escreveu sob a inspiração do Espírito Santo, preso na ilha de Patmos, na Grécia, o último livro da Bíblia. Qual é o último livro da Bíblia? Apocalipse. E Apocalipse significa o quê? Quem falou você? Parabéns. Revelação. Por isso que a palavra apócrifo significa escondido ou oculto. Tanto é que na Bíblia em inglês você não vai encontrar Apocalipse. Na Bíblia em inglês você vai encontrar Revelation. Sabia disso?
Quando você vai numa igreja católica dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, vai lá, The Book of the Revelation, o livro da revelação. Então, Apocalipse significa revelação. Mas revelação de quê? Isso é importante. Tem muita gente que tem muito medo do Apocalipse. Fala assim, olha, o que a gente está vivendo hoje assim, é um mundo apocalíptico. Tem inclusive o Apocalipse do zumbi, né? Um monte de coisa que a turma inventa. O livro do Apocalipse, antes de ser um livro que vai te botar medo, é um livro para nos encher de esperança. Porque se a gente pudesse resumir o livro inteiro da revelação, The Revelation, apenas numa única frase, nós resumiríamos assim: a vitória pertence ao Cordeiro. A gente vai sofrer, a gente vai sambar, a gente vai ter provação, tribulação, mas nós todos vamos vencer se perseverarmos com Jesus e com Maria, porque a vitória pertence ao Cordeiro. Vai haver uma grande batalha, a gente vai suar, vai derramar sangue, mas nós vamos todos ganhar no final, porque Satanás será amarrado e destruído. Essa é a mensagem do Apocalipse. Apocalipse não é um livro para te botar medo e pavor, é um livro para te encher de esperança, de que o mal nunca terá a palavra final. E São João, ele tem uma visualização lá na cadeia. Ele foi preso porque acreditava em Jesus, por isso que ele foi preso. Ele morre com cerca de 90 anos, né? E aí São João tem uma visualização, ele vê uma cena inusitada. Você prestou atenção? Ele viu um dragão enorme. Quantas cabeças tinha o dragão? Nossa, você está esperto, hein, Miguelzinho? 7. Você está vestido de exército hoje, né? Chique, eu tenho uma carta igual a sua. Então, muito bem. Então, ele tinha 7 cabeças. Por que o dragão tinha 7 cabeças? Aí você judiou, né, padre? Porque Roma, até hoje, é edificada sobre 7 colinas. E uma das colinas chama-se Colina Vaticanus. Sabiam disso? Roma é edificada sobre 7 colinas. E por que ele tem 10 chifres? Ah, padre, aí também complica. Tem 10 chifres porque Roma, naquela época, ainda é hoje, edificada sobre 7 colinas. Uma delas se chama, por exemplo, Palotino, outra chama-se Vaticanus, né? Onde está o Vaticano. E havia 10 províncias, chama-se Decápole, 10 cidades. Então, o imperador matava todos os cristãos. O Nero, por exemplo, botou fogo em Roma e falou que foram os cristãos que botaram fogo. Aí começaram a matar os cristãos. Teve um dia, por exemplo, quem gosta de aula de história, né? Que Nero pegou os cristãos, amarrou, fez um caminho igual um tapete vermelho assim e botou fogo porque ele disse que queria ver a cidade iluminada. Olha como ele era doido. Ele achava bonita a cidade iluminada à noite. Então ele botava fogo em cristãos para iluminar a cidade. Então, aquele império era um dragão gigantesco e invencível. E é claro que era a força de Satanás que estava naquele império, que impedia a religião de seguir. E é por isso que o número, inclusive, do Czar Neron significa imperador, César é 666. Que quando você faz a conta em grego e em hebraico, dá exatamente 666. E por que dá 666? Que é como se fosse uma espécie de uma dízima periódica. Lembra quando a gente estudou em matemática? O número π, que é 3,14, vai aquele monte de número. Uma dízima periódica seria mais ou menos isso. 666, e nunca chega a 7, porque 7 é o número de Deus. Nenhum império, nenhum homem vai chegar a Deus, porque o homem não pode ter a perfeição que Deus tem, que é representada pelo número 7. Eu sou contente de ter nascido no dia 7, graças a Deus, já é um bom sinal. Pois bem, então, de posse dessas explicações, São João vê um dragão enorme. O dragão tem mesmo quantas cabeças? Quanto chifre? 10. Lutando contra uma pequena mulher. Quem é essa mulher? Em primeiro lugar, essa mulher é a igreja. A igreja, da qual Maria Santíssima é a imagem perfeita. E agora veja, São João vê um dragão gigante, com 7 cabeças, 10 chifres, e o rabo do dragão, ou seja, a cauda dele, varria a terça parte das estrelas do céu, arremessando-as sobre a terra. E aí ele fala, quem vai lutar com esse dragão? Aí aparece 2 candidatos para lutar com o dragão. Isso está em Apocalipse capítulo 12. É fácil decorar, porque, para você lembrar, é o último livro da Bíblia, e para lembrar número, você que tem dificuldade de decorar número, quantos são os apóstolos?
12. Quantas são as tribos de Israel? 12. Então, qual que é o Apocalipse? 12. 12. Nunca mais você vai esquecer. Se esquecer, eu pego a cinta. Pois bem, então continuando. Aí o São João fala assim: quem vai vencer esse dragão? Aí ele bota para lutar com o dragão uma mulher de cerca de 16, 17 anos, que eu já disse, que é a igreja pequenininha, tadinha, para enfrentar o Império Romano. Quem era a igreja aos olhos dos homens? Um nada, né? E aí bota Nossa Senhora grávida, porque você veja, além de ser uma mulher mocinha, lutando com um dragão maior que o santuário de altura, né? Só a cauda dele já dá quase toda essa parte do santuário, ele bota uma mocinha, e a mocinha, gente, ainda está em trabalho de parto. Aí não dá. Qualquer pessoa que você for perguntar, quem vai ganhar? Todo mundo vai apostar no dragão. E depois São João coloca, mais para frente, no capítulo 12, esse dragão gigantão aí, para lutar com o cordeirinho. E o cordeirinho, para acabar de acabar, está machucado. E por que o cordeirinho está machucado? Porque quem é o cordeiro? Cristo. Jesus Cristo. Por isso que naquele vitral, olha lá, naquele vitral ali, ó, nós temos o cordeiro. Vamos judiar do cinegrafista. Olha lá, tem um cordeiro. Esse cordeiro que está aí no vitral, ele está machucado. Ele está machucado. Que às vezes a gente vem na igreja e não presta atenção. Não presta atenção nas coisas. Deus está falando com a gente, está escrito aí, ó, Agnus Dei. Em bom latim, Agnus Dei, significa Cordeiro de Deus. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. E esse cordeirinho aqui, olha, que está aqui em Apocalipse 12, ele tem uma bandeira, um estandarte. O que significa o estandarte? A vitória. E reparem que no estandarte tem uma cruz, ou melhor, duas. Tem uma cruz ali e outra cruz ali. Por que tem a cruz? Porque a vitória do cordeiro vem pela cruz. E esse cordeiro aqui, e tem outro lá na capela, depois vocês podem ver, ele está machucadinho. E por que ele está machucado? Porque o cordeiro foi ferido. Mas é quando ele foi ferido que ele ficou forte. Aí São João fala assim, atenção, o dragão vai começar a lutar. Você de casa, o dragão vai começar a lutar. Façam suas apostas, quem vai ganhar? A mocinha que está em trabalho de parto ou o cordeiro que é pequenininho e está machucado? Gente, vamos ser honestos. Se falasse assim, ó, está valendo R$1 milhão, pode comprar o bilhete, em quem você aposta? Se você pensar matematicamente, você aposta em quem? No dragão. Mas aqui está a surpresa. O dragão é humilhado, é vencido e massacrado pela mocinha e pelo cordeiro. Como que Deus é esplendoroso. E por que São João bota o dragão com esse rabo enorme, essa cabeça gigante? Por que São João faz isso? De propósito, gente, presta atenção, porque você tem que ser um católico bem informado, presta atenção. São João está querendo dizer para nós que o dragão pode ter força, que o dragão pode ser grande, que o número de gente ruim, de gente má, parece maior que o número de gente boa, que a pandemia parece ter vencido e ter tido a palavra final, que a doença parece ter triunfado, que a morte parece que venceu, mas quem triunfa e vence é o Cordeiro de Deus. Triunfa a mulher, triunfa o Cordeiro, porque a vitória do mal nesta terra é sempre aparente e maquiada, porque quem vence é o Cordeiro de Deus. A última palavra não foi da morte, a última palavra não foi da doença, a última palavra não foi do cemitério, a última palavra é da vida eterna. E celebrar Maria, que está agora assunta gloriosamente em corpo e alma no céu, é acreditar e entender que o dragão perdeu, porque reina o Senhor. E como não nos lembrar aqui da promessa que Nossa Senhora fez em Fátima, aos pastorinhos, o nosso querido Portugal, quando ela disse, por fim, meu imaculado coração triunfará. Olha, gente, nós vamos viver coisas mais difíceis ainda pela frente, viu? Vai ter momento que a gente vai ter vontade de jogar a toalha fora. Vai ter momento que nós vamos ter a sensação de que a gente perdeu, mas não é verdade, porque o dragão faz barulho, mas ele não tem a palavra final. Quem tem a palavra final é Nossa Senhora e seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí é interessante, né? Porque a providência divina quis que Maria estivesse no primeiro livro da Bíblia. Qual que é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis.
e quis que Maria estivesse no último livro da Bíblia. Qual que é o último livro da Bíblia? Apocalipse. Maria está no começo, Maria está no final. Que interessante. E logo no começo, no primeiro livro da Bíblia, há uma profecia que os estudiosos chamam de proto-evangelho, porque proto em grego significa primeiro. Daí vem lá quando você estudou os átomos na aula de química, prótons, elétrons e nêutrons, né? Muito bem, protozoário na aula de biologia. Então, próton significa primeiro. Então, no proto-evangelho, no primeiro livro da Bíblia, está escrito lá uma profecia. Escuta que você já ouviu. Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher. Deus falando para a serpente: esta te pisará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa profecia vai a Bíblia inteira e ela se cumpre em Apocalipse capítulo 12, quando um grande sinal aparece no céu. Veja como que tudo que Deus falou vai se cumprir, tudo. Está lá no primeiro livro da Bíblia que vai ter um combate, que vai ter uma luta. No último livro da Bíblia, você vê a luta e o combate acontecendo. Realmente é espetacular e, de fato, fenomenal. Agora, então, veja as implicações disso tudo, porque eu já dei a aula de Bíblia, a aula de teologia, mas não adianta só aprender, agora tem que aplicar na vida. Então, como que a gente aplica isso na vida? Hoje é o dia em que a mamãe, Nossa Senhora, reencontra o filho dela. Deve ter sido um abraço emocionante, né? Porque o filho já tinha subido. A mãe ficou aqui na terra, cuidada pelo discípulo amado João, né? Participou das missas com São Pedro, porque em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce, Maria estava lá no meio deles, como mãezona de todos eles. Os primeiros cristãos sempre tiveram Maria como mãe. É no século XVI que a turma fez um sarapatel por confusão do demônio, né? Pois bem, interessante isso, porque a gente fica pensando, quando Maria Santíssima finalmente, depois de terminar sua jornada na terra, é levada de corpo e alma para o céu, e ela vê o filho dela, eu fico imaginando o sorriso dos dois, né? E os dois se abraçaram, e com certeza não queria se soltar. E eu tenho certeza que Jesus falou para ela: mãe, foi difícil, não foi? Mas valeu a pena, olha onde a gente está, né? E Nossa Senhora, eu tenho certeza que sorrindo e chorando de alegria, são lágrimas de felicidade, abraçando o filho dela, morrendo de saudade, né? Ela disse: filho, realmente não foi fácil, mas que valeu a pena, valeu cada dor, cada renúncia, cada cansaço, cada noite que eu chorei, valeu a pena, porque a gente está aqui e agora a morte não tem mais poder sobre nós. Gente, o que significa tudo isso que eu estou falando? Que para nós cristãos, a morte não é uma separação, mas é um encontro. Nunca se esqueça disso. Repete comigo, por favor. A morte para nós cristãos. A morte para nós cristãos Não é uma separação. Não é uma separação, Mas é um encontro. mas é o encontro. E que encontro é esse? Encontro com aquele que nos criou, que a gente vai ver ele face a face, e encontro com as pessoas que nós amamos tanto aqui. Você não quer reencontrar seu pai? Você não quer reencontrar sua avó? Eu quero, né? Eu estou com saudade do cheiro de rouge e maquiagem que minha avó tinha, sempre perfumada. Lá no céu deve ter rouge lá em cima, deve ter. Eu vou dar uma cheirada no cangote dela, né? Não aguento mais a saudade desse cheiro, né? Que coisa maravilhosa, a gente matar a saudade, sentir o cheiro característico daquela pessoa que a gente ama. Gente, isso é real. Porque senão a gente fica aqui somente na hipótese, né? Na teoria, Maria assunta ao céu. Mas não, Maria assunta ao céu significa que se ela foi, nós vamos também. A morte não é uma separação. A morte é um encontro. Isso é fantástico. O dia que nós vamos nos encontrar com Jesus, com Nossa Senhora, e abraçar nosso pai, nosso avô, nossa avó, sua mãe falecida, que não é mais falecida, né? Abraçá-los, é maravilhoso. Eu contei para a turma na missa das 8, né? Eu quero contar aqui também, ouvi de uma mãe que conversava com a filha sobre o falecimento do seu esposo, né? O papai da garota, né? E teve lá Ezequias, né? E a criança não entende a morte. Então a criança não viu o pai, falaram que ia rezar pelo pai, chegou lá, não viu o pai. Aí a menininha perguntou assim para a mãe: mãe, para onde o papai foi? A mãe respirou fundo, né, engoliu o choro
e respondeu: papai foi estar com Jesus, minha querida. Daí a menina olhou, tá. Passou-se um tempo, aquela mulher foi se afundando em tristeza, né? Porque realmente não é fácil. A gente não deve julgar porque não é fácil. Só quem passou sabe, né? E aquela mulher foi se afundando em tristeza. E aí um dia uma amiga dela foi visitar ela, ficou muito nervosa, não aparecia mais para trabalhar nem nada, né? Foi visitar. E criança, você sabe disso, né? Criança presta atenção no que a gente fala, às vezes parece que não. Está brincando de carrinho, de videogame, parece que não. Está no tablet, mas presta uma atenção, minha gente. E aí a amiga dela, ela chorando, e ela falou assim: a minha vida acabou depois que eu perdi o meu marido. E daí a amiga dela consolou ela, fizeram até um café da tarde, um chazinho, né? Tudo bem. Passaram-se alguns dias, a menininha estava brincando: mamãe, posso fazer uma pergunta? E ela: claro, meu amor. Olha a pergunta da menina. Perguntou: mãe, se a gente sabe onde está uma coisa, a gente pode dizer que a gente perdeu, que ela está perdida? E a mãe falou: não, acho que pensou que ela tinha perdido uma boneca, uma pulseira, né, um fogão, sei lá, né, alguma coisinha, ou celularzinho. Falou assim: não, se a gente sabe onde está uma coisa, não podemos dizer que ela está perdida. Daí a menina olhou para ela e falou: a senhora não falou que o papai está com Jesus? Falou: é. Então a gente sabe onde o papai está? Sabe? Então por que a senhora falou para a amiga que nós perdemos o papai? Uma pergunta, né, de deixar muito adulto, né, enrubescido de vergonha. Mas olha que fé bonita, né? Eu sei onde está o papai, está com Jesus. Então nós não perdemos o papai, porque nós sabemos onde ele está. E olha, gente, São Paulo falou hoje para nós na segunda leitura, né, que Cristo ressuscitou como primícias dos que morreram. A gente escuta isso, mas não entende muito. O que quer dizer primícias? Porque era assim: o sacrifício das primícias no livro de Levítico, ou seja, na Torá, no Pentateuco, dizia respeito às primeiras plantações. Então, você plantava o trigo, por exemplo. Então, a primeira leva é para Deus. E quando você recebia as primícias, significava que ia vir a colheita. Então, quando São Paulo falou hoje, na segunda leitura, que Jesus Cristo ressuscitou como primícias dos que morreram, significa que agora vem a colheita. Ou seja, que depois dele é a nossa vez. E o catecismo da Igreja Católica diz que o nosso corpo vai ser semelhante ao corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai dar para nós um corpo glorioso, que não adoece, que não se machuca, incorruptível, que não se putrefaz, porque é assim que é o corpo de Jesus, e é assim que é o corpo de Nossa Senhora. O corpo de Nossa Senhora não se desfaz mais. Você pode procurar o túmulo da Virgem Maria, você não vai achar o corpo de Nossa Senhora. Claro que não. Assim como você não vai achar o corpo dela. Ao longo de 2000 anos a turma fica procurando: onde está o corpo de Maria? Não vão procurar e nunca vão achar. Porque onde está o corpo de Maria? Nos céus, no paraíso. Entende a diferença? Então você pode encontrar os restos mortais de São Pedro, os restos mortais de São Tiago, os restos mortais de Santo André, mas a Virgem Maria e do filho dela você não vai achar, como nesses 2000 anos nunca se achou. Mas justamente porque a carne dela foi glorificada, e a carne de nosso Senhor Jesus Cristo foi glorificada, e então Jesus é primícia. Nossa Senhora vem depois, e depois de Nossa Senhora puxando a fila, vem todos os santos e todos nós. Entende o significado? Por isso que no Creio em Deus Pai, a gente vai falar daqui a pouco, creio na ressurreição do quê? Da carne. Então, ai padre, eu vou ter um corpo ou você assim tipo o Gasparzinho? Não, você vai ter um corpo com mão, com pé, com tudo que tem direito, né? Mas vai ser um corpo glorioso na vida eterna, na ressurreição final, na ressurreição dos justos. Só para vocês terem uma ideia, Santa Teresa conta que uma vez ela estava rezando no quartinho dela, ela entrou em tanta sintonia com Jesus, que ela viu a mão, olha só, apenas a mão de Jesus. E olha o que ela escreveu, quer ver? Até anotei aqui, a mão glorificada, né, de Nosso Senhor. Disse ela, escuta essa, só a mão de Jesus, que é a mão glorificada de Jesus. Olha o que ela escreveu: 500.000 sóis, está escutando bem? 500.000 sóis
refletidos no mais límpido cristal, seriam como uma noite triste e escura, diante do brilho somente daquela mão. E aí ela termina filosofando. Ela pergunta: como seria então o rosto de Cristo e o seu olhar? Com certeza, muito mais poderoso e brilhante do que o sol do meio-dia. Então você veja, Deus quer dar para nós um corpo de luz, como se fosse um corpo revestido de sol, um corpo glorioso. E é por isso então que de fato essa solenidade nos enche de esperança, diante de tanta morte, diante de tanto luto e diante de tanta dor. Bem, ontem foi dia de um santo que era muito devoto de Nossa Senhora. Alguém sabe dia de quem foi ontem? São Maximiliano Maria Kolbe. Maria Kolbe, exatamente, que já tem o nome de Maria, né, por ser devoto de Nossa Senhora. E São Maximiliano Maria Kolbe, para quem não sabe, ele era um padre. Eu tenho uma imagem dele muito bonita lá no meu quarto. Ele era um padre, e ele foi levado para o campo de concentração. E no campo de concentração, naqueles bunkers, fazia-se, lá em Dachau, fazia-se experiências horrorosas, né? Deixavam seres humanos nus, debaixo da terra, sem comida e sem água, para ver quanto tempo a pessoa resistia, né? E quando um pai de família foi escolhido, esse pai de família suplicou que não, porque ele tinha o filho, filha. E o padre, Maximiliano Maria Kolbe, falou: deixa, eu vou no lugar dele. E pela graça do Espírito Santo, esse padre se ofereceu para morrer no lugar daquele pai de família. Só o Espírito Santo pode fazer isso com uma pessoa, né? E aí ele foi para aquele bunker. Só que a turma ia morrendo, e ele animando a turma lá no buraco, e rezando pela turma, e rezando o terço, e dando bênção. Impressionante esse homem, né? E a turma ia morrendo de inanição. O que é inanição? Quando o próprio organismo começa a consumir o próprio organismo por falta de comida, não é isso? E aí, só que ele tinha um bom preparo físico, ele era fortão. Então ele foi durando. Quando a turma viu que ele não morria, aí era assim que a turma fazia, né? Ou colocava a pessoa na câmara de gás, ou dava uma injeção letal e já acabava com a história. Aí chegou lá o torturador, né? O verdugo, falou para ele: nós vamos aplicar a injeção no senhor. Ele falou assim: eu só queria fazer um pedido, uma pergunta. Daí o cara falou: tá bem, pode falar. Que dia é hoje? Porque lá no bunker, você imagina, você não tem calendário, não fala com ninguém, então você tinha perdido a noção, né? Que dia é hoje? E o torturador falou: hoje é 14 de agosto. Era 14 de agosto de 1941, né? 14 de agosto. Foi ontem. E aí ele olhou assim e disse: que lindo. O torturador falou: ixi, né? Falta de comida deixou ele louco, né? Ele falou assim: que lindo. E completou, rezando dentro de si, ele disse: hoje é véspera da Assunção, então isso significa que amanhã eu festejarei convosco, minha mãe, lá no céu. E ficou contente de morrer na véspera da Assunção de Nossa Senhora. O Papa Emérito Bento XVI dizia: Deus está esperando a gente, então nós não caminhamos para o vazio. Por fim, agora eu concluo. Hoje também temos a alegria de celebrar a padroeira de nossa cidade e de nossa arquidiocese de Sorocaba, que é a mesma mãe de Jesus, porém sob o título de Nossa Senhora da Ponte. Tristemente, muitos sorocabanos, pouca gente sabe que Baltazar Fernandes, bandeirante e fundador de nossa cidade, cujo corpo está sepultado no Mosteiro São Bento, aqui no centro de nossa cidade, tinha um primo que era padre. Exatamente, o fundador da cidade de Sorocaba tinha um primo que era padre. E os dois gostavam muito de uma tia que era católica roxa. E no leito de morte, Baltazar Fernandes, o fundador de Sorocaba, bem como o primo dele, que era padre, se despediam de sua amada tia. E ela tinha uma réplica de Nossa Senhora da Ponte. E foi ela quem transmitiu essa preciosa herança ao Baltazar Fernandes e ao seu sobrinho, que era padre, a devoção à Nossa Senhora da Ponte, e os presenteou inclusive com a sua tradicional imagem de Nossa Senhora da Ponte, lá de Santana do Parnaíba, em Portugal. Que interessante a nossa história, né? E é por isso que o fundador dessa cidade, em 1654, como bandeirante que o era, traz consigo a imagem daquela que seria protetora da nossa cidade, e mais tarde
São João 23, em 1960, agora não me lembro exatamente, 61 ou 65, irá nomear Nossa Senhora da Ponte como a padroeira oficial da então Diocese de Sorocaba, que hoje é a Arquidiocese de Sorocaba, e a nossa diocese está caminhando para completar 100 anos de existência. Então essa cidade começou sobre o manto de Nossa Senhora e vai terminar sobre o manto de Maria. Maria é a ponte entre Cristo e os homens. Por esta ponte não precisamos ter medo de atravessar os rios caudalosos desse vale de lágrimas que é esse mundo. Maria é uma ponte segura que nos faz chegar mais facilmente ao seu divino Filho Jesus. Por isso, rezamos hoje, diante do medo, diante da pandemia, diante dos rios caudalosos que ameaçam nos submergir, rezamos com fé, piedade e devoção. Nossa Senhora da Ponte, rogai por nós.